Graça e a paz do Senhor Jesus, que Deus assim abençoe todos. A reflexão hoje é Levítico capítulo 6, versículo de número 13, que fala assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Levítico capítulo 9, versículo 24, diz que o fogo veio do céu. 9:24 fala assim: porque o fogo saiu diante do Senhor e consumiu o holocausto. O fogo saiu diante do Senhor. Isso aqui é a lei do holocausto, onde fala que o sacerdote tinha que manter o altar aceso para a queima do holocausto. E para manter o altar aceso tinha algumas obrigações. Por exemplo, ele tinha que limpar a cinza velha, limpar o altar, manter o altar limpo, o lugar da cinza limpo, colocar lenha, e não podia ser qualquer lenha, porque tem lenha que só tem fumaça, tem lenha que não dá fogo, só fumaça, tem lenha que faz apagar o fogo, então tem uma lenha específica. Tinha toda uma obrigação para manter o altar aceso. E uma frase me chamou a atenção agora numa vigília que a gente teve aqui, de um pastor amigo meu, o pastor Alisson Souza. A gente estava na vigília e tinha um pregador pregando, e ele era o segundo pregador. E ele se levantou glorificando a Deus, e o altar da igreja, o culto parado, e ele deu um grito e disse: o altar tem que pegar fogo, é do altar, o fogo tem que ser daqui. E aquilo Deus falou muito no meu coração. Nós falamos ultimamente sobre fogo, avivamento, fogo de Deus, avivamento de Deus, mas nós estamos querendo que o avivamento venha da nave para o altar. Nós estamos querendo o avivamento da igreja para os obreiros, e isso aqui me chamou muita atenção. O fogo arde continuamente sobre o altar, porque o sacerdote tinha que fazer o trabalho, limpar, escolher a lenha, tinha a obrigação a fazer para que o fogo ardesse continuamente. Hoje nós somos sacerdotes, o povo de Deus é sacerdote, porém existe um povo separado, são os obreiros, são os pastores, os evangelistas, os presbíteros, os obreiros que estão com a missão de ajudar a igreja. Nós não estamos para ser servidos, nós estamos para ajudar a igreja. E uma obrigação que nós temos é esse fogo, fazer esse fogo continuar. Como fazer esse fogo continuar? Esse livro de Levítico é sobre, o tema principal dele é santidade. Precisamos ter uma vida de referência, porque a igreja é o que o seu altar é. Se o altar é de fogo, a igreja é de fogo. Se o altar é santo, a igreja é santa. Se o altar é profano, a igreja é profana. Se o altar não dá muito valor aquilo que foi chamado, a igreja não vai dar valor. E a gente tem reparado nessa última hora obreiros em cima de púlpito, principalmente nos dias de jogo. Tem gente em cima de púlpito comentando sobre o jogo na hora do culto. Tem gente mostrando na internet vídeos aleatórios, conversinha aleatória em cima de púlpito. Quer dizer, está faltando temor. E é uma das lenhas que precisamos colocar em nossa vida para que o fogo arda. Temor. A gente sobe para aquele elevado da igreja, não é que aquilo é santo. O local que colocamos a gente ali é que nós estamos sendo vistos, nós estamos sendo, como é que se diz, o exemplo para a igreja. E a gente não tem fogo e quer que a igreja pegue fogo. A gente não está cuidando do altar onde Deus nos honrou e quer que a igreja pegue fogo. A gente traz pregador de fora, o pregador paga o preço, ora e jejuma e prega, e nada acontece porque o altar da igreja não tem fogo. O altar da igreja perdeu o temor a Deus. O altar da igreja perdeu a reverência. E o temor que eu digo aqui não é medo, não, é temor de reverência, reconhecimento. Será que nós esquecemos que Deus é santo? Será que nós esquecemos para chegar perto de Deus, quando o povo chegava de qualquer jeito, o sacerdote, o sumo sacerdote chegava de qualquer jeito diante da arca, ele era morto na hora,
porque a presença de Deus não é brincadeira, o lugar onde Deus habita não é brincadeira, e o templo é o lugar onde Deus escolheu para habitar, para fazer presença, para curar. A igreja somos nós, seres humanos, mas o templo é onde Deus escolheu como casa de oração, e nós temos perdido a reverência quando entra na casa de oração. Eclesiastes 5 diz assim, cuidado ao colocar o pé, cuidado ao entrar na presença de Deus. Analisemos, irmãos, analisemos, obreiros. Você é referência, a sua igreja é o que você é, a sua igreja tem você como referência, o seu povo tem você como referência, tanto o dirigente como os obreiros. Gente, respeite, honre, reverencie, tenha temor, é a casa de Deus. Na hora do culto nós queremos que Deus opera, mas nós entramos de qualquer jeito, nós conversamos, entramos mascando chiclete, e com quem que nós estamos na casa de um amigo? É casa de Deus, irmãos. O fogo só arde no altar se tiver limpeza. Precisamos limpar essas faltas de reverência, precisamos limpar esse modo de viver de qualquer jeito diante de Deus. Na casa de Deus é diferente. Temos que ter temor, reverência a Deus, santidade. Está difícil hoje, irmão. Tem crente em cima do púlpito, tem obreiro em cima do púlpito assistindo série, tem obreiro em cima do púlpito vendo o jogo do Flamengo quando tem jogo. Comenta, xinga em cima do púlpito. Eu já participei de obreiro que xinga em cima do púlpito porque recebeu uma oportunidade sem avisar. Irmão, preste atenção, quando você entra na casa de Deus, você está entrando. João, em Apocalipse 2, diz que Jesus passeia no meio da igreja, e quando você vai para a casa de Deus, para o templo, você vai para um lugar onde Deus escolheu. Tenha reverência, tenha temor, e nós queremos que o fogo vá arder. Enquanto nós não tiver temor, nós não colocarmos a vida do jeito que Deus quer, nós não prepararmos o altar, colocarmos a lenha certa, a lenha da oração, a lenha do jejum, a lenha da santificação, a lenha da palavra, a lenha do temor, não vai ter fogo. Nós queremos avivamento e estamos buscando avivamento à toa. O fogo arde é do altar para fora, não é da igreja para o altar, é do altar para a igreja. Por favor, irmãos. Me chamou muita atenção o meu amigo, o que ele falou, e realmente ele falou: gente, o fogo arde no altar, e aquilo me falou comigo na hora, e eu admirei, porque quando tem um pregador pregando, os outros ficam muitos torcendo que nada aconteça, muitos não dá conta de glorificar, porque é o outro, tinha que ser eu. Irmão, isso não é uma disputa. Quem está ali em cima está com a oportunidade dada por Deus. O pastor que escolheu, mas foi Deus que direcionou o pastor. Vamos acender o fogo no altar, para nós voltarmos a ver paralítico andar, cego ver, mudo falar, milagres, irmão. Mas isso começa em nós, que tem uma responsabilidade dada por Deus como obreiros, como líder. E líder que eu estou dizendo não é porque você dirige uma igreja, não. É líder porque Deus te colocou em lugar de destaque, como obreiro. Mas não é destaque para alguém bater palma para você, não. É destaque para alguém te copiar. É destaque para você ser um exemplo de santidade, exemplo na palavra, exemplo no trato. 1 Timóteo 4,12. Seja exemplo na palavra, no trato, na santidade, no temor. Seja exemplo. O fogo arde é do altar para a igreja, do altar para a nave. Não é da nave para o altar, não. Vamos viver em santidade, vamos buscar a Deus temor, para a gente reconhecer a santidade de Deus, a reverência de Deus, quem é Deus, e entrar na casa do Senhor com mais reverência. E aí eu falo que o fogo vai voltar, aí pode acontecer o avivamento que nós tanto queremos. Que Deus abençoe.